Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na 18ª semana do tempo comum e hoje, de uma forma especial, celebrando a memória de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, dos padres, modelo sacerdotal que a igreja coloca para nós sacerdotes. E nesse dia de São João Maria Vianney, nós somos alcançados por essa palavra. Jesus quer de mim, Jesus quer de você, Jesus quer de cada um de nós uma resposta. Da mesma maneira que ele interpelou os discípulos, os apóstolos, ele está interpelando a mim e a você. Quem dizem os homens que eu sou? E a gente vai perceber que existia uma conversaiada danada, naquele tempo, a respeito de Jesus. Quem dizem os homens hoje que é Jesus? Quem diz a mídia que é Jesus? Quem diz os sistemas desse mundo que é Jesus? Ou as próprias outras religiões? Quem eles dizem que é Jesus? Lá eles diziam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Eles respondem a pergunta que Jesus faz. Mas depois a pergunta se direciona a eles que estão convivendo com Jesus. A eles, e é interessante se você pegar o texto do Evangelho de São João, no capítulo 1, você vai ver quando João Batista estava caminhando com seus discípulos, e André, irmão de Simão Pedro, e o próprio João, que está escrevendo o Evangelho, eles eram discípulos de João Batista. E aí João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. André e João, na mesma hora, deixaram João Batista e foram seguir Jesus. E aí ele pergunta para ele: o que vocês procuram? E aí eles respondem para Jesus: onde moras? Jesus diz para eles: vinde e vede. E foi tão forte aquele momento na vida de João, que no Evangelho ele coloca a hora. Nós passamos todo dia com ele, era 4 horas da tarde. Aquele segundo mais especial, aquela hora mais especial, aquele momento mais especial, porque eles encontraram. E aí depois eles vão sair correndo e André vai dizer para Simão Pedro: encontramos o Cristo, o Messias. E aí ele pega Simão Pedro e leva até Jesus. E agora este Simão Pedro, que foi levado até Jesus e que já estava caminhando com Jesus, e veja, não é muito diferente do nosso tempo o que hoje se vive em relação ao mundo, o que hoje se vive em relação à perseguição àqueles que lutam para ser fiéis a esse Jesus. Eles viam muitos sinais, eles viam muitos milagres, eles se impressionavam com a forma que Jesus ensinava. Porém, os líderes da religião judaica, os sumos sacerdotes, os anciãos, os saduceus, os doutores da lei, eles rejeitavam Jesus, diziam que Jesus era um lunático, que Jesus era mais um líder que aparecia naquele momento para desviar a atenção do judaísmo. Mas esse Jesus, agora na intimidade com aqueles apóstolos, depois de um convívio, ele pergunta: e para vocês, quem eu sou? E aí Simão Pedro responde imediatamente: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és aquele que a nossa nação esperava, que o nosso povo esperava. Mas a minha resposta e a sua resposta muda tudo. Nós precisamos entender isso. Olha, se ele é para você só um milagreiro, alguém que faz milagre, já é um problema. Se você acha que Jesus é uma pessoa boazinha que mataram lá na cruz, é um grande problema. Se você acha que ele é um grande sábio, simplesmente um grande sábio, os ensinamentos dele são maravilhosos, como muitas vezes a gente vê muita gente falando por aí, é um problema. Ou que ele é um líder,
que ficou marcado na história. Até a história é dividida no antes e no depois. Essa pergunta ela é essencial, porque ela muda a nossa existência, se nós a respondemos da maneira correta. Pedro respondeu da maneira correta: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Tudo muda. Porque se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, e aí eu vou recorrer ao apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for inspirado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos atrai a Jesus. É o Espírito Santo que nos faz enxergar quem Ele é, que abre a nossa visão, que toca no nosso coração. É o Espírito Santo que vai nos revelar quem Ele é. No entanto, que Jesus elogia Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Está vendo a necessidade que nós temos desse Deus que revela quem é o Filho, e nessa revelação quem é o Filho tudo muda? Porque se ele é só mais um lá na história, se ele é só um sábio, se ele é só um Espírito perfeitíssimo de luz, não interfere na nossa vida. Mas se ele é o Messias, se ele é o Filho de Deus, se ele é o Senhor, tudo muda. Bento XVI, no primeiro documento que ele escreveu, Deus Caritas Est, Deus é amor, no número 1, ele vai dizer assim: nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a noção fundamental da sua vida. Crê no amor de Deus. E Jesus é o amor do Pai encarnado pela humanidade. De tal forma, Deus amou o mundo, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito. Tu és o Filho de Deus. Enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida. Olha o sentido da nossa existência. Pode o cristão exprimir a noção fundamental da sua vida. E aí, diz Bento XVI, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas há o encontro com um acontecimento, um encontro com uma pessoa que dá à vida, craseado, à vida, um novo horizonte, e dessa forma, um rumo definitivo, um rumo decisivo. Por isso responder hoje quem é Jesus para você é fundamental. Ele é só um sábio? Ele é um Espírito perfeitíssimo de luz? Ou ele é um milagreiro, um taumaturgo simplesmente? Agora, se ele é o Filho do Altíssimo, Filho de Deus, o Messias, tudo muda, porque a minha vida vai precisar se adequar a essa experiência com essa pessoa, que vai mudar a direção da minha vida, o rumo da minha vida, que não é simplesmente uma experiência emocional, ou uma experiência de um milagre que eu vou contar. Não, é um encontro. Alguém alcançou a minha vida. Os outros personagens, a gente pode se lembrar, de alguém que foi muito importante na história. A gente pode ler os escritos de Platão, mas não acontece na nossa vida nenhuma transformação como aquela que nós, quando lemos o Evangelho de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, faz acontecer na nossa vida. A transformação, a gente sente o nosso coração arder, a gente sente um chamado, algo nos atrai, porque ele não é um personagem, ele é o Filho amado de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: heresias, ideologias, elas têm um tempo de validade, elas passam. As heresias e ideologias do nosso tempo, elas irão passar, vão fazer muitas vítimas, como já tem feito, mas elas passam. A única coisa que permanece é esta. Jesus disse para Pedro: feliz és tu, Simão,
porque não foi a carne ou o sangue, a natureza humana que te revelou isso, mas o meu Pai que está no... Por isso eu te digo, tu és Pedro, e... Tu és... E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão derrotá-la, vencê-la. Queridos, o Império Romano já caiu, governos já caíram, ideologias já passaram, e tem 2000 anos que a igreja de Jesus Cristo está de pé, e assim ela permanecerá perseguida, crucificada, até a vinda gloriosa de Jesus. Olha a segurança, meu querido, você que me escuta, você que está aqui, você que de longe está acompanhando a transmissão dessa missa, você que vai ter acesso depois nessa homilia. Olha a garantia. Olha para trás. Tem gente que fala mal da igreja e que tem que lavar a boca com soda cáustica, porque não conhece uma vírgula da história da igreja, e se acha no direito de falar da igreja. Não. Que coisa mais bonita. Fala até com uma voz aveludada. É o capeta mesmo. Ele falou, isso é o capeta. Quem odeia a igreja é o diabo, porque a igreja gera filhos para o céu. A igreja existe para gerar filhos para o céu. A igreja existe para abrir a porta da fé. Gente, é a coisa mais linda do mundo. A história da igreja, a vida de fé da igreja, a nossa vida na igreja começa no batismo. E a igreja tem um rito até para abençoar a sepultura onde a gente vai ser sepultado. Eu que sou padre vivo isso. Eu batizo, eu dou primeiro a Eucaristia, a gente dá catequese, prega, a gente confessa, celebra a Santa Missa, a gente dá unção dos enfermos e a gente abençoa sepulturas. E na hora que eu chego diante de uma sepultura acompanhando uma pessoa, né, como eu já pude fazer, ainda me recordo da esposa do professor Felipe Aquino, minha amiga Zila, que eu acompanhei muito tempo, que eu tomava cafezinho todo dia na casa da Zila, lutando contra um câncer durante 7 anos. E aí Deus, na sua infinita bondade, naquele tempo levou, e eu estava lá, celebrei a missa de corpo presente com toda a família, com o professor Felipe, com os filhos, e disse para o professor Felipe, pode aprender a fazer café, né? Porque a Zila morreu que eu não vou lá tomar o cafezinho, não. E aí eu não conseguia ir mais todo dia, mas às vezes uma vez por semana, de 2 em 2 semanas, eu ia lá tomar um café filosófico, teológico, bíblico, de partilha. Mas na hora que eu cheguei lá na sepultura para jogar água benta, é muito lindo ver a igreja. E a igreja, ela existe para gerar santos. A igreja pode até entrar em discussões sobre ecologia, sobre realidades sociais, políticas, mas não é essa a essência da igreja. A essência da igreja é gerar santos para o céu. Diga para mim, padre, é nós lá no céu. É para isso que nós estamos aqui. Pode aplaudir a igreja. E hoje nós celebramos um santo, sacerdote, modelo. E que modelo, o que ele fez? É muito bonito ver, né? Tem uma imagem de São João Maria Vianney, quando ele foi enviado para a cidade de Arles, falaram assim, cuidado que você vai perder a fé, porque o negócio lá é feio, é um secularismo violento lá na França. E um homem piedoso, santo, limitado intelectualmente, não conseguia aprender o latim direito, penou para ser padre, vai ele com a malinha dele, com as coisinhas dele lá para direção de Arles, onde falaram, era uma vila. Devia ter, sei lá, 300, 400 famílias. E ele não sabia chegar, ele encontrou um menino. E ele falou assim, onde é o caminho de Arles? Aí o menino falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou o pároco de Arles. E ele falou para aquele menino assim, me ensina o caminho de Arles, que eu vou ensinar o caminho do céu para você. E foi exatamente isso que São João Maria Vianney fez. Ensinou o caminho do céu
para os seus paroquianos. A começar dele, ele acordava de madrugada, ele adorava diante do Santíssimo de joelho dobrado, pedindo a conversão daquela comunidade. Aquela comunidade era muito dada à festa, à bebedeira, tinha muitos vícios naquela comunidade. Ele sentava no confessionário e ficava esperando. Gente, Arns virou a paróquia do mundo, e a gente do mundo inteiro para ver aquele padre limitado intelectualmente, cardeais para ouvir as suas catequeses, os seus ensinamentos bíblicos. E Arns virou a paróquia do mundo inteiro, porque existia um sacerdote que entendeu a vocação dele: gerar filhos para o céu, gerar homens e mulheres santos. E toda a cidade de Arns se converteu por causa do pároco de Arns. O testemunho de santidade. É uma coisa impressionante você ler a biografia, o que aconteceu naquela cidade. Mas muitas vezes, enquanto a cidade não tinha se convertido ainda, os paroquianos viam ele chorando no parque da cidade. Não é parque igual a gente vê o parque da cidade de Brasília, não é isso, né? Imagina, no tempo que era. Mas era um bosque. E ele estava chorando, pedindo a Deus a salvação dos seus paroquianos. Porque ele sabia que a igreja existia para gerar santos. E é por isso que nós precisamos entender os princípios espirituais do evangelho de hoje. Só há felicidade, e felicidade verdadeira no que é de Deus. Simão, feliz és tu, porque não foi a carne e o sangue que te ensinaram isso, mas você escolheu a vontade de Deus, a revelação de Deus. E eu queria dizer para você, nesse primeiro princípio espiritual, já concluindo a homilia: siga o que é de Deus, mesmo que te seja custoso, exigente, ou que a opinião das pessoas, da maioria, esteja contrária a você. Mas siga o que é de Deus, porque o que é de Deus é capaz de trazer a felicidade para nós. Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso. Deixar-nos guiar por Deus, não viver como todo mundo vive, não fazer o que todo mundo faz, não sentir justificado em ação duvidosa, porque olha, aquela pessoa lá da igreja, até aquele padre lá que eu até conheço, que já foi da minha casa, ele é contra testemunho. Se ele faz aquilo lá, eu tenho direito de fazer. Faz não, meu filho, faz o que é de Deus. Não olhe para os homens, olhe para Deus, porque lá está a verdade absoluta que vai conduzir a nossa vida para o céu. É começar a ver a própria vida com os olhos de Deus, é ver o mundo com os olhos de Deus, é ser amigo de Deus. Segundo princípio, a igreja que resistiu séculos, milênios, impérios, guerras, perseguições, heresias, apostasias, traições, infidelidade dos seus próprios filhos, dos seus próprios ministros, boicotes. A igreja que permaneceu de pé é a igreja que permaneceu fiel a Jesus Cristo. Eu sempre gosto de citar um autor inglês chamado Chesterton. Ele diz que cada geração é salva por um pequeno resto que não aceita ser atual. Porque viver o evangelho hoje não é atual, não é modernoso. Ser moderno é você aceitar todo o pensamento do tempo, do século, das ideologias. Isso é ser moderno. Mas cada geração é salva por um pequeno resto. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. É nós. Você acha que o tanto de gente que tem na igreja é maior do que está lá fora? E olha que tem muita gente dentro da igreja ainda infiel, hein? Que a gente chama esse tempo de pós-ateísmo. O que é o pós-ateísmo? Existe alguma coisa pós-ateísmo? Existe, que é uma coisa pior do que o ateísmo intelectual, que é o ateísmo prático. Eu digo que eu creio, mas eu não vivo como quem crê. Eu faço tudo o contrário daquilo que eu digo que eu acredito. É pior do que a pessoa se declarar ateia racionalmente. Porque a pessoa está na igreja, vai na missa, escuta a palavra, mas quando chega lá fora, ela vive pior do que os pagãos. Isso se chama ateísmo prático. Então, a igreja que permaneceu fiel
E o demônio não vai vencer a igreja da sua família, da sua casa. O demônio não vai vencer o templo que é você, se você permanecer fiel a Jesus Cristo. As portas do inferno não vencerão a igreja que permanece fiel a Jesus Cristo. Amém? Então busque a fidelidade na sua casa, busque a fidelidade você na sua vida pessoal. Terceiro princípio, a cruz. Essa é dura, né? No entanto, que o Pedro que foi elogiado, o Pedrão que deixou o Espírito Santo falar por ele, agora deixa a carne. Quando Jesus fala da carne, da realidade do sofrimento, eu vou padecer na mão dos anciãos, dos sumos sacerdotes, das autoridades religiosas, eu vou ser julgado, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro chama ele de canto e jamais, não, sofrimento não, é só glória, é só milagre. E aquele Jesus que elogiou Pedro olha para ele e fala: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Gente, olha como que muda em poucos minutos. Então dá uma cutucadinha que está do seu lado e fala: vigia, vigia. No mesmo tempo que a gente aceita Jesus, oh glória, aleluia, a gente fica feliz. Se você seguir o seu coração no sentido carnal, as paixões da carne, você faz igualzinho Pedro. Sofrimento eu não quero não. E aí estava se cumprindo naquilo que Jesus está falando no Evangelho, a primeira leitura, a nova e eterna aliança. Jesus é ao mesmo tempo altar, sacerdote e vítima. É isso que ele está falando. Ô Pedro, se eu não sofrer, se eu não morrer, se eu não ressuscitar, não vai acontecer a eterna e a nova aliança. Cuidado com a carnalidade, cuidado com o mundanismo, cuidado com o materialismo, cuidado com o hedonismo, a busca somente do prazer. Deus, disse Pedro, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca aconteça. Se não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, porque foi o sacrifício que é presentificado agora no altar que nos salvou. E a gente tem que aprender de Jesus a oferecer os nossos sacrifícios, as nossas dores, as provas que nós passamos por elas, que faz parte. E deixa eu dizer uma coisa para você. O Catecismo da Igreja Católica, depois você confere lá para ver se o padre não está ficando doido. No número 677, vai dizer assim: quando o Senhor voltar, a igreja não estará gloriosa, ela estará crucificada com o seu Senhor. Faz parte. O sofrimento faz parte, mas vivido com Cristo, em conformidade com Cristo, dizendo: Jesus, eu compartilho das suas dores, Jesus, eu compartilho dos seus sofrimentos, mas eu sei muito bem o que me espera. O que me espera é a vida eterna. E eu ofereço as minhas dores, as tribulações que eu passo, as lutas que eu enfrento, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor venceu a cruz. Depois da cruz virá a ressurreição, e eu permanecerei fiel. Então, a primeira coisa, não ceda espaço para que o seu coração, a sua mente, a sua vida seja guiado pelas paixões, mas sempre pelo Senhor, porque é feliz és tu, Simão, feliz és tu, Roger. Qual é o seu nome? Feliz és tu, porque não foi a carne e o sangue, a realidade humana que te revelou isso, mas foi o meu Pai por meio do Espírito Santo. Então o que é de Deus? A tradição, para a gente discernir, né? O que é de Deus? A Sagrada Escritura, aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. O que é de Deus? A doutrina da igreja, o magistério da igreja. Pronto, agora eu já sei o que é de Deus. O que é do mundo eu rejeito, o que é da carne eu rejeito, o que é do diabo, o que é da tentação eu rejeito. Segundo princípio espiritual, para fechar, a igreja que resistiu até
o século 21 é a igreja que permaneceu fiel a Jesus. A igreja particular da minha casa, da minha família, vai resistir se nós caminharmos firmes com Jesus. E a minha vida, o templo, a igreja que sou eu, pedra viva, resistirá às ideologias, aos pensamentos do século, à perseguição, fiel a Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado, amém? E a última coisa, que é a mais difícil: abrace a sua cruz, porque ela é força e poder de Deus para a sua salvação. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, amém? Mas você pode dizer também, misericórdia. Me ajuda, Jesus. Me ajuda aí, Jesus. Traz a sua mão sobre o seu coração. Eu acho que eu fui muito claro, não fui não? A explicação do Evangelho foi direitinha? Foi claro. Agora, feche os seus olhos, coloca a mão no seu peito e fala assim: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sela no meu coração, na minha alma, toda esta obra redentora dessa noite. Eu quero a redenção. Eu quero vencer o mal. Eu quero vencer o mundo. Eu quero vencer as paixões da minha carne, para ser cada vez mais agradável ao Senhor. Espírito Santo de Deus, coloca nos meus lábios uma confissão sincera de quem é Jesus para mim, e que a partir dessa noite, esta confissão sincera possa me levar a experimentar a transformação que essa confissão de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o meu Senhor, gerará na minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para trabalhar agora na minha vida e me fazer fiel até o fim, e sendo fiel, escolhendo a verdade, escolhendo aquilo que é a revelação do coração do Pai, na Santa Igreja, pela tradição, pela palavra, pela doutrina da igreja, eu possa ser feliz de verdade. E sendo feliz de verdade, vivendo na fidelidade, que as portas do inferno não prevaleçam na minha vida, na minha casa e na igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, me capacita a abraçar a cruz, não como maldição, mas como poder de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, Espírito Santo, poder de Deus para minha salvação. Me ajuda, Espírito Santo, a viver esses princípios espirituais contidos na palavra de hoje. Me ajuda, Espírito Santo, a permanecer fiel até o fim na igreja católica, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Ele fundou na rocha, que é Pedro. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sou filho da igreja, eu sou filho de Deus, e eu vou viver nesse mundo dessa maneira. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: meu irmão, é nós no céu. Glória a Deus. Pode aplaudir a obra que o Senhor realiza em nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos direcionar de uma maneira tão concreta na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.